Olá a todos do canal Filosofia em Ação, um grande abraço. E também a todos os alunos da SRE Divinópolis, um abraço. E o nosso agradecimento a todos que vão assistir esta entrevista. Hoje, um grande abraço para todos os veterinários do Brasil pelo seu dia 9 de setembro, representados aqui conosco hoje pelo médico veterinário Humberto Cunha, nosso convidado, que veio gentilmente falar das suas experiências como médico veterinário. Graduado em 2009 pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, especialista em ciência avícola, Universidade Paranaense, 2011, e mestre em ciência de alimentos, 2017, pela Universidade Estadual de Londrina, com mais de 10 anos de experiência em abatedouro frigorífico, incluindo empresas exportadoras para países como União Europeia, Canadá, China, Chile, Japão, Rússia e etc. Atual consultor do CIT Senai FIENG, Centro de Inovação e Tecnologia, é colunista e atual diretor, secretário da Associação Food Safety Brasil. Humberto Cunha, muito obrigado por aceitar o convite do canal Filosofia em Ação. Seja bem-vindo. Imagina, primeiramente, né, eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é um privilégio falar aqui, ainda mais desse assunto, né? Desse assunto que a gente vai poder elucidar um pouco as dúvidas de quem tem interesse nesse assunto da medicina veterinária, né? Humberto, iniciando a nossa conversa sobre a profissão da medicina veterinária, eu pergunto para você, quais as motivações te levaram a escolher a medicina veterinária? Uhum. Bom, eu acho interessante porque todo veterinário hoje, ele teve alguma história que fez com que fosse a mola propulsora para ele poder ingressar nesse mundo. No meu caso, foi muito pela minha criação, né? A criação minha, ela foi muito dada em sítio. Então, meus avós, desde cedo, eu ia para o sítio tirar leite da vaca. Meu avô, né, naquele sistema rústico de criação, pegava o copinho de leite com café, já tomava lá no pé da vaca, né? Então, eu aprendi isso, aprendi a andar a cavalo, eu aprendi a fazer cerca, eu aprendi a fazer muita coisa no sítio, né? Então, eu posso dizer que eu tive uma infância muito extensa, muito grande ali nesse mundo. E aí, em virtude disso, eu comecei a chegar assim, naquele divisor de águas, que é aquele momento que a gente entra no ensino médio, né? E desde o ensino médio, começou-se a ter aqueles questionamentos. O que que eu vou fazer, né? Qual é o caminho que eu vou seguir? E eu concordo, a gente é muito novo para tomar essa decisão, né? Por isso que essa decisão a gente tem que conversar com pessoas mais velhas, entender de quem já está no mercado, o que pode ser feito em tais profissões, quais são os ônus e os bônus. No meu caso foi isso. Eu comecei a buscar alguns veterinários, ainda que não fosse especificamente dessa área que eu pretendia ser, né? Que eu pensava que eu ia ser um veterinário ou de grandes animais, que eu ia lidar com bovinos, equinos, ou numa área de alimentos, que eu já tinha essa vontade desde então. Mas eu conversei com vários veterinários. Tomei muito banho de água fria, né? Porque a gente acha que todas as profissões são maravilhosas, que são só rosas, só flores, e eu comecei a ouvir de muitos veterinários aquela parte ruim, né? Olha, a parte ruim da veterinária, que você vai trabalhar muito, que às vezes, que nesse caso era o pessoal do plantão, né? Ah, você vai fazer muito plantão de madrugada em hospital, em clínica, etc. Mas foi bom, né? Porque eu acho que a gente não pode ouvir só a parte boa, a gente tem que ouvir o ônus e o bônus. E foi mais em virtude disso, né? E a minha criação. E aí chegou um dado momento que eu não tinha mais dúvidas, né? Eu falava assim, olha, eu preciso seguir alguma coisa relacionada às áreas agrárias, né? Agronomia era até uma coisa que eu achava interessante, mas eu não me via lidando mais ali com as plantinhas, né? Eu me via lidando mais com os animais. E aí foi um momento que, a partir do meu terceirão, né, o terceiro ano do ensino médio, eu já comecei a buscar quais eram as universidades que eu queria prestar e eu comecei a estudar especificamente o estilo de prova para cada uma delas, para poder passar. Humberto, vejo que muitas pessoas
falarem que vão ser veterinários porque gostam de animais. A exemplo de você ir no seu depoimento, né? Agora, Uhum. para ser um bom veterinário, basta gostar dos animais? Na verdade é assim, eu acho que você não pode ter aversão a animais, né? Porque independentemente qual é o seu segmento, quer seja você trabalha na área de saúde pública ou numa área de clínica médica, clínica cirúrgica, alguma afinidade com o animal você deve ter. Isso foi o que aconteceu comigo. Não significa que aquela afinidade inicial que você tem quando você ingressa é o que você vai exercer como profissional. No meu caso, como eu te contei uma história aqui minha resumida, né? Eu tinha interesse por causa que eu andava a cavalo, eu ajudava meu avô no manejo ali dos bovinos, dos suínos, né, etc. Mas eu tive que me descobrir dentro da faculdade, né? Então, a sua pergunta, como que eu posso responder ela? Sim, em partes. Por quê? Você precisa ter essa mola propulsora para fazer você ingressar dentro lá na faculdade. Mas você vai descobrir mesmo esse caminho lá dentro. Aí, esse gostar de animais, eu preciso colocar um baita ponto e vírgula. Por quê? Porque gostar de animais dá essa impressão que, assim, nós vamos passar a mãozinha em todos os animais, e os animais vão ficar lindos e maravilhosos, em berço esplêndido. Não, não é isso. A medicina veterinária, ela é muito mais complexa do que uma medicina humana, né? Por que que eu digo isso? Porque o médico veterinário não vai lidar simplesmente com a clínica médica e cirúrgica como um médico humano. A gente tem um braço disso, que é a área de saúde pública, a área de inspeção, essa área, principalmente que é a minha área, né, que é a área de alimentos, né? Eu trabalho com abatedouro frigorífico. E aí pode parecer um contrassenso para quem ouve, mas como que você gosta de animal e você, como a gente às vezes ouve, mas você mata os animais. Não é que a gente mata. Você tem que pensar que justamente a presença do médico veterinário dentro dos abatedouros faz com que esses animais morram de uma forma humana, que a gente chama de abate humanitário, sem que ele sofra dor ou algum tipo de sofrimento, baseado em protocolos instituídos pela FAO, né, pela Associação Internacional de Saúde Animal, né? Então são protocolos a serem seguidos. Imagina se não houvesse um profissional com essa formação, sabendo se o comportamento animal, qual é o tipo de insensibilização que tem que haver no momento do abate para que ele não sofra, né? Então, a presença do médico veterinário lá dentro é por isso. Então, gostar de animais também pode ser dentro do abatedouro frigorífico? Sim. Eu sou uma pessoa apaixonada por carne. Quem me conhece no mundo aqui, né, vamos dizer, fora do profissional, eu adoro um churrasco, eu adoro uma boa carne, uma boa picanha, e eu sinto muito prazer em saber que isso é uma ciência, que eu posso estudar, né? Por que que eu tenho uma picanha que é mais macia que outra, né? Por que que eu tenho certos cortes que são melhores? Isso é muito legal. E partir então dessa ideia de que eu amo esses animais de produção, que foram feitos com esse propósito, há muitos e muitos milhares de anos. Então, a minha resposta era um pouco mais complexa de que falar sim ou não, né? Eu tenho que tecer alguns comentários aí para poder deixar um pouquinho mais claro. É muito bacana isso, né? O veterinário presente no frigorífico e ele observando, né? Analisando o bem-estar do animal até na hora do abate, né? Não é isso? Uhum. A maioria das pessoas entende o profissional da medicina veterinária atuando como um clínico de animais de companhia ou em fazendas com grandes animais, por exemplo, equinos e bovinos. No entanto, você é mestre em ciência de alimentos e envolvido no cuidado com a saúde das pessoas. Explique para nós quais os principais campos de atuação que competem ao médico veterinário, falando também da sua experiência como consultor e da sua área de atuação. Certo. É assim, quando eu tenho que explicar alguma coisa nesse sentido, eu gosto de dividir em duas casinhas. Se você quer ser um profissional da área de alimentos, ou você vai ser da iniciativa privada, ou você vai ser da iniciativa pública, né?
Então, vamos começar primeiro a falar da pública. Um profissional que você ingressou nesse mercado sobre um concurso público. Todo produto de origem animal, quais são esses produtos? Carne, ovos, leite, mel, pescado e os seus respectivos derivados, né? Quando eu falo derivado, eu estou falando de um embutido, um presunto, uma copa, um queijo, um iogurte, né? Assim por diante. Esses produtos, eles são submetidos a uma fiscalização. Lembra que eu estou começando a falar pelo campo da iniciativa pública, né? Então, eles são submetidos a uma fiscalização da esfera. Aí são 3 esferas. Ou ela é municipal, ou ela é estadual, ou ela é federal. Então, muitas vezes você, né, que está ouvindo a gente, às vezes conhece algum estabelecimento da sua cidade que é pequenininho, que ele comercializa só lá dentro, e esse caso é uma fiscalização do âmbito municipal, que é o SIM, né, o Serviço de Inspeção Municipal. Esse é um médico veterinário que ingressou nesse segmento num concurso público de prefeitura. Aí você tem o Serviço de Inspeção Estadual, que nós temos o IMA. Se você vai para Santa Catarina, o SIDASC. Se você vai para o Paraná, é a DAPAR. E assim por diante. Cada estado tem uma nomenclatura de uma agência, de um instituto. E esse instituto ele é de saúde animal e também relacionado à área de fiscalização desses produtos de origem animal, mediante concurso público. Então, quando você tem um abatedor frigorífico, aquele veterinário que vai fazer a fiscalização dos animais, desde os animais vivos, né, até do produto sendo processado, é um médico veterinário concursado. Veja bem. Então, existem certas competências diante de diretrizes de legislação de decretos, portarias, normas, que dá de que maneira que essa fiscalização deve atuar dentro desse segmento, né? E, por sua vez, o Brasil, que é um grande celeiro mundial de abastecimento, principalmente de carnes, né? Nós temos a fiscalização federal. E aí é o Serviço de Inspeção Federal. Nesse caso, é um médico veterinário também, sobre um concurso federal do Ministério da Agricultura. Então, aí já não é um instituto, uma agência estadual. Nós estamos falando do Ministério da Agricultura, né? Que fiscaliza esses estabelecimentos. Então, olha só, eu acabei de mostrar para você uma área de atuação dentro desse escopo de alimentos, mas só de concurso público, né? Só que a área de alimentos, ela não é só isso. Por que ela não é só isso? Porque isso faz parte, mas não é o todo. O que está faltando aí? Está faltando a iniciativa privada. O dono da empresa, imagina, eu sou o dono da empresa, eu preciso tocar o meu negócio. Eu preciso, para o meu negócio poder rodar, eu tenho o responsável de uma logística, eu preciso ter um responsável pelo setor comercial, pelo departamento pessoal, pelo RH e assim por diante. A minha empresa é uma engrenagem, ela precisa andar. E com essa engrenagem, tem um pessoal que o médico veterinário encaixa muito bem nesse perfil, que é o controle de qualidade, né? A gente ouve muito falar de controle de qualidade ou garantia de qualidade para quase todas as áreas, e a área de alimentos também tem. Só que a área de alimentos, eu gosto de dividir ela em 2 áreas quando eu falo da iniciativa privada. Você tem uma área responsável pela qualidade e pela segurança. A qualidade, às vezes a pessoa confunde, né? Mas o que é uma qualidade de um produto? Eu vou lançar uma pergunta para ti, né? Vou falar, até a didática aqui, eu vou usar outro exemplo para não ser produto de origem animal. Por exemplo, biscoito. Esse biscoito de polvilho. Mineiro adora e come bastante. Se eu te falar assim, Marcelo, fala para mim o que um biscoito de polvilho tem que ter para ele ser gostoso. Fala para mim a característica dele, na hora de você morder e tal. Leite, ovos. E o aspecto dele? Você acha que um biscoito de polvilho ele pode ser murcho? Não, precisa ser sequinho. Não, ele tem que estar sequinho e crocante, não é? Crocante, sim. Ótimo. Você acabou de descrever para mim um aspecto de qualidade do biscoito. Por quê? O consumidor, ele não quer pegar um biscoito, morder e falar, peraí, esse biscoito tá murcho, né? Isso é um aspecto de qualidade. O médico veterinário, ele, como corpo do controle de qualidade, ele não olha só para a segurança, que eu já vou falar o que é segurança, né?
mas ele não olha só para a segurança. Ele, como é um contratado da empresa, ele tem que olhar para a qualidade. Se a gente for falar aqui, por exemplo, de queijo, né? Olha esse universo de queijo. Olha quantos tipos de queijo que a gente não tem. É o queijo frescal, o queijo meia cura, o queijo curado. E o queijo, por sua vez, não pode estar salgado, por exemplo, né? Se você errar a mão do queijo, está salgado. O queijo, dependendo do aspecto de textura dele, não pode ser duro. Então, isso é qualidade. E você tem um profissional, no caso meu aqui da minha formação, um médico veterinário, que ele está dentro do controle de qualidade olhando para isso. A fiscalização mesmo da iniciativa pública, ela não está olhando para esse aspecto de qualidade, né? Então tá. E aí, quando eu falo de segurança, esse profissional da empresa, né? Da segurança do produto, o que é a segurança? É você, como consumidor, comer e não ser lesado. A sua saúde se manter íntegra sobre o ponto de vista de segurança de perigos químicos, físicos e biológicos. Então, vou pensar aqui na carne de frango, né? Por exemplo, você quer comer uma carne de frango que seja in natura ou algum produto embutido, etc. Você não quer achar um pedaço de parafuso numa linguiça, né? E isso daí, existem programas de controle que o controle de qualidade vai olhar para isso, né? Por exemplo, perigo químico. Você não pode, como consumidor, consumir um produto que tenha resíduo de antibiótico. Por quê? Quando eu falo de saúde humana, você consumir residual de antibiótico faz você criar uma resistência com a sua colônia de bactérias internas, que a hora que você precisar ser medicado no hospital, você vai ter resistência a certos antibióticos. Ou seja, o médico veterinário ele vai olhar para isso também. E, por sua vez, o perigo biológico. O biológico, a gente tem um universo de bactérias aí, Listeria, Salmonella, Escherichia coli, etc., que existem programas específicos para a gente cuidar disso. É uma resposta um pouco mais completa, mas eu acho que é a melhor resposta que eu posso dar para explicar essa área de atuação de alimentos, né? Muito bacana, eu acho que foi muito esclarecedor e vai ajudar a todas as pessoas, né, que nos assistir, vai ajudar, porque é muito importante tudo isso, essa questão da saúde, né, dessa qualidade dos alimentos, é muito importante. Sabemos que existem muitas instituições que ofertam o curso de medicina veterinária no Brasil. Como está o mercado de trabalho para esse profissional? E quais as expectativas para o futuro da profissão? Como eu te falei lá no começo, eu tive que tomar alguns baldes de água fria para poder até me situar, né? Porque eu acho que é muito frustrante quando você nessa numa certa. Não é nem profissão, porque você nem se formou ainda, né? Você ingressa ali na faculdade, na universidade, e você começa a ver que não era nada daquilo que você imaginava, né? Você começa a ver certas coisas e fala, nossa, mas me pintaram um retrato muito mais bonito do que parece ser. Ou pior, tem gente que às vezes passa a faculdade inteira acreditando que aquilo é lindo, e a hora que ela vai para o mercado de trabalho, ela não se encaixa. E eu tenho colegas que muitas vezes ele acaba fazendo outra universidade porque não era bem aquilo que ele queria ou que ele pensava. Então, assim, como está o mercado de trabalho? Eu vejo uma inclinação hoje muito grande do médico veterinário a partir para a área de pequenos animais. Existe uma migração, uma tendência muito grande. Até porque, se a gente for fazer pelo próprio canal, né, Filosofia em Ação, às vezes, eu converso com a minha esposa. Eu gosto de dar uma filosofada assim, no café da manhã, a discutir sobre as coisas da vida, porque a filosofia, a discussão em si, ela é muito saudável para a gente fazer certas avaliações e tomadas de decisão. E aí, olha que interessante. Se a gente for avaliar o comportamento humano hoje, a gente tem um êxodo rural muito grande. O perfil do egresso, aliás, o ingresso, vamos começar antes, aquele que está entrando e o que está saindo. Ele é muito diferente do pessoal que me formou da minha época. Porque na minha época tinha muita gente que era filho de fazendeiro, que o pai tinha sítio, tinha fazenda. Né? Eu não acabei de dar um exemplo meu, que eu fui criado no sítio, né? Então, esse perfil está sumindo. Por quê? Por causa do êxodo rural. Muita gente hoje está vivendo na cidade, Não tem já tantos está em outro jovens, né? contexto. Nas comunidades Como é que é? rurais, já não tem tantos jovens mais nas comunidades rurais, nas fazendas, né?
Não, exatamente. Até porque o próprio proprietário, vamos dizer assim, do sítio, da fazenda, ele pensa assim, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho, eu quero que ele estude, eu quero que ele vá para a cidade. E o filho, quando estuda, vai para a cidade, ele não quer voltar para o sítio, né? Então, essa é uma análise que eu estou fazendo, assim, é uma percepção que eu tenho, que a pessoa, então, quando ela tem uma inclinação a entrar na veterinária agora, 2020, vamos usar nosso ano aqui, é que quer ser um cachorreiro, que a gente fala, né? Uma pessoa é um médico veterinário de pequenos animais, entendeu? E aí que tá. O que começar a acontecer? Quando a gente fala de mercado de trabalho, vai saturar. Já está saturando, né? Já está assim, você tem isso assim de uma forma muito grande. Eu defender o meu peixe. O que está acontecendo com a área de saúde pública, a área de inspeção, essa área que eu falei de alimentos aqui? Quem que é o profissional que está querendo entrar? Cadê o médico veterinário que está interessado nessa área? E aí, né, tem outras profissões que estão batendo aqui na porta. Você tem a zootecnia, você tem o pessoal engenheiro de alimentos, que com as suas competências, eles têm as suas devidas entregas, né? E aí, como um médico veterinário, tem que mostrar para o meu pessoal, né, que está nessa formação, dizer, pessoal, existe um mercado de trabalho muito intenso e rico, que o médico veterinário, ele ocupa e exerce muito bem. E então, essa reflexão que a gente tem que falar é assim, eu entendo que muita gente, pelo perfil de entrada, vai querer ir para a área de pequenos animais, mas a área de alimentos ela é muito rica, até porque, olha que interessante, pandemia do Covid-19 2020. Qual é as áreas poucas que não parou? Área de alimentos, né? A área de alimentos não parou e nem vai parar. Então, eu quero mostrar que essa é uma área muito e muito rica. E o Brasil é um celeiro. Nós abastecemos o mundo inteiro com produto de qualidade. Eu falo que não só trabalhei muitos anos e presto consultoria, mas eu, como um consumidor que viajo para fora do Brasil, eu falo que cada vez que eu vou para fora do Brasil, eu amo mais o meu país em virtude do que nós temos, do que nós somos e do que nós podemos ser. Então, essa reflexão ela é muito bacana, mostrar assim, pessoal, olhem com carinho a área de alimentos, porque você que tem a inclinação de querer fazer a medicina veterinária, é uma área que vai empregar. Sem dizer que tem uma prospecção de crescimento da população até 2050, eu não lembro o número exato, mas é assustador a hora que você vê essa projeção. E esse pessoal vai precisar comer, né? E a gente vai precisar produzir Cada, mais alimentos. né? Eu analiso assim, você analisando o curso da veterinária com uma experiência, né? A maioria dos alunos que vão para o curso antes, assim, com uma ideia a priori, eles vão sempre pensando nos animais de pequeno porte ou nos de maiores porte também. E essa, por exemplo, a área que você atua, parece que ela vai chegando depois, né? Com novos conhecimentos, novas experiências dentro da universidade, eles vão adquirindo. Será que é É, isso aí? e na verdade, a carga horária das disciplinas, como a gente comentou, da farmacologia, das clínicas, ela é muito pesada, ela é muito intensa. E aí o veterinário que está se formando dentro da universidade, ele vai enxergando mais esse universo de atuação da clínica, e aí ele tem uma passagem assim pelas áreas que a gente chama de cultivo, né, da bovinocultura, da suinocultura, e aí ele entra um pouco na área de inspeção de produto de origem animal, de vigilância sanitária. Eu não sei, mas assim, ele acaba tendo que se dedicar mais porque a carga horária ela é um pouco menor, né? E aí é uma pena. Por que é uma pena? Porque talvez o investimento que ele tem de laboratório, de estágio, acaba se inclinando muito mais para essa área médica em si, né? A área de atuação de pequenos animais ali, médica e cirúrgica.
E aí, por fim, ele acaba ficando meio que por último, né? Ah, apareceu aqui essa opção, deixa eu tentar entender. A verdade é o seguinte, quando você está dentro da faculdade, você tem que ter contato com tudo, estagiar com tudo que você puder. Porque você vai começar a entender não o que você gosta, mas o que você não faria de jeito nenhum. Eu tenho essa seguinte opinião. Porque às vezes o pessoal fala, eu preciso fazer faculdade para ver o que eu gosto. Para ser sincero, eu gostava de muita coisa, né? Mas eu precisava me conhecer a ponto de eu falar assim, isso eu não faço de jeito nenhum. Quer um exemplo de uma coisa que eu comecei a fazer estágio? Eu falei, eu não me vejo exercendo isso pro resto da minha vida. O que que é? Se eu fosse veterinário de clínica, de pet shop, eu não me vejo. Eu não me vejo. Por quê? Não é aquela coisa que me dá, que a gente fala daquele tesão, né, de trabalhar, de acordar cedo, de levantar e exercer. Eu não consigo. Tá errado? Não tá, porque tem gente que tem e vai fazer. Mas foi necessário eu passar pelo estágio, eu acompanhei os médicos, excelentes médicos veterinários que eu pude, né, estagiar, mas eu olhei e falei simplesmente, não. Da mesma forma que eu estou falando, às vezes eu sou uma pessoa apaixonada por alimentos, mas pode acontecer da pessoa falar, fiz estágio na área de alimentos, não gostei, não faria de jeito nenhum. Que bom, mas pelo menos você fez, você entendeu a rotina para você poder tomar essa decisão um pouco melhor. Bacana. Essa era uma pergunta que a gente tinha para você e você já respondeu junto aí, Eu né? já entrei, né? Do estágio, da Ah, importância sim. do estágio para o estudante de veterinário. Roberto, nós vamos ficar aqui nessa primeira parte da entrevista. Ok. E a quem está nos assistindo, não perca a segunda parte. Nós vamos entrar em questões muito importantes, inclusive da saúde pública, e o Humberto vai nos explicar isso. Então, a todos vocês do canal Filosofia em Ação, nos aguardem na segunda parte. Um grande abraço e se inscreva no nosso canal, nos ajude. Um abraço e Ok, pessoal. obrigado Humberto, pela essa primeira parte, ok? Obrigado. Até mais, então.